Saudações a todos, é com grande entusiasmo que eu apresento aqui a continuação e a conclusão da conferência sobre os paralelos da história. Para aqueles que não estudaram ou não assistiram o primeiro vídeo sobre os paralelos da história, aconselho vocês a assistirem o outro vídeo, que é o estudo da primeira parte dos paralelos da história, porque senão seria um pouco difícil para entender a continuação aqui dos paralelos da história. O meu nome é Gilson de Oliveira. Esses estudos são feitos baseados nos ensinamentos do reverendo Sam Myamun. Hoje nós vamos estudar a continuação, que seria o período desde Jacó até Jesus, e o período desde Jesus, partindo para Roma com os seus 12 apóstolos e 70 discípulos, até a segunda chegada do Messias. Essa conferência é uma conferência muito interessante. Nós vemos aqui como Deus tem trabalhado durante a história para restaurar o homem ao seu estado original. Vamos estudar aqui então, começando com Jacó. Nós vimos na outra conferência sobre o encontro entre Jacó e Esaú, onde eles se abraçaram e choraram e se perdoaram um ao outro, estabelecendo assim um fundamento de substância para o Messias poder nascer. Mas Deus somente tinha uma família, e como nós vimos, devido à falha da primeira oferta de Abraão, era necessário que o povo judeu passasse por 400 anos de escravidão no Egito. Nós vemos então que Jacó, se vocês estudarem a Bíblia, vamos estudando a Bíblia, conhecemos a história de José. José partindo para o Egito como escravo e se tornando vice-rei do Egito e trazendo a sua família para o Egito. Então Jacó vai com a sua família, no total de 12 filhos e um total de 70 parentes, os filhos dos filhos, as esposas dos filhos, 70 parentes que partem então para o Egito. Inicialmente não existia escravidão, mas com o tempo os faraós se esqueceram de José e o período de escravidão teve início. Então, aqui é o início do período de escravidão no Egito, que são um período de 400 anos, e é um sistema de clãs, onde as pessoas mais velhas são líderes, são juízes, e eles cuidam das famílias, das tribos, e os judeus vão se multiplicando e passam a ter uma vida bastante sofrida no Egito. É um período de 400 anos, até que Deus envia a Moisés. Moisés vem como o salvador dos judeus, para tirar os judeus do período de escravidão e levá-los de volta à terra prometida que Deus havia dado a Abraão. Existe uma conferência aqui, que é parte desse conjunto de conferências, somente sobre a história de Moisés, para que nós entendamos o trabalho de Deus através de Moisés, que é um trabalho muito importante. Mas é uma conferência bastante longa e eu não posso, não tenho tempo aqui para explicar todos os detalhes. Mas o mais importante é que Moisés leva o povo para a terra prometida, e dá início aqui a um novo período de tempo, okay? O período dos juízes. É um período basicamente centralizado no sistema que nós chamamos de feudalismo, onde existem os líderes, que eram juízes, e as tribos, as terras foram divididas em 11 regiões, e em 12 regiões, mas os levitas não cultivam a terra. Os levitas, eles recebem
cuidam do templo e recebem 10% das doações das outras tribos para poder viver. É um período que dura 400 anos, e nesse período os judeus prosperam e dominam cada vez mais a terra que Deus havia dado a Abraão, expulsando outras pessoas, outros reinos da região, e finalmente Deus tem um fundamento. Aqui Moisés estabelece um fundamento de fé, nós vamos ver na conferência de Moisés, um fundamento de fé a nível de nação. E era necessário então construir aquele tabernáculo, a união entre o povo judeu e o tabernáculo, que era um conjunto de barracas, mas numa forma de um templo, com um lugar santo e o lugar santíssimo, um símbolo para o Messias que viria mais tarde. A união do povo judeu com Moisés centrado no tabernáculo estabelece um fundamento de fé a nível de nação, e depois era necessário então construir esse tabernáculo, construir o templo onde a Arca da Aliança pudesse ser guardada. Esse templo, a construção desse templo seria então o fundamento de substância para nascer o Messias. Na primeira conferência dos estudos históricos, nós estudamos sobre fundamento de fé e fundamento de substância. Para aqueles que não assistiram, aconselho que voltem, assistam as primeiras conferências para que vocês possam entender esta conferência aqui. Então Deus estabelece um rei para as tribos de Israel. O primeiro rei, que foi coroado pelo juiz Samuel, Samuel coroa e unge como rei a Saul. E Saul deveria então construir o templo de Deus. Mas ele não constrói, e Deus chama um outro rei. Depois de aproximadamente uns 40 anos de reino de Saul, Deus chama um outro rei, que é Davi. Davi era apenas um pastor, mas Davi foi chamado por Deus, e Davi consegue vencer a Golias. Todos seguramente já conhecem a história entre Davi e Golias. E Golias era um gigante filisteu, um gigante que havia desafiado as tropas de Israel, mas com a ajuda de Deus, Davi, usando uma boleadeira com uma pedra, ele consegue matar ao gigante e se torna assim um escolhido de Deus e mais tarde o rei de Israel. Davi também reina e ele constrói um pequeno templo numa montanha e leva a Arca da Aliança, que estava numa caverna escondida, para este templo. Mas ainda não era o que Deus realmente queria. Somente Salomão, o filho de Davi, foi que conseguiu construir o templo no estilo fenício. Salomão era um homem muito sábio, né? Davi tinha muita fé, mas Salomão que realmente tinha muita sabedoria, muito conhecimento. Deus o abençoou com sabedoria. E Salomão, ele construiu então o templo com a ajuda de engenheiros fenícios, e foi uma das grandes maravilhas do tempo antigo. Deus poderia então já enviar o Messias aqui, mas infelizmente houve muitas falhas do próprio Salomão. Salomão, ele tinha 700 esposas, mais 300 concubinas. Ele se tornou muito rico, o reino de Israel se tornou muito rico, muito poderoso. Salomão, ele permitiu a muitas esposas estrangeiras que ele tinha, que elas trouxessem estátuas dos seus deuses. E permitiu também que se construíram templos para os deuses das suas esposas, para que elas pudessem adorar os seus deuses. O problema é que as nações pagãs nessa época
faziam sacrifícios de crianças, sacrifícios de seres humanos, sacrifícios de bebês para esses deuses. E esta era a razão pela qual Deus havia instruído a Moisés para que eliminassem, para Moisés e para Josué, que levou os exércitos de Israel para a Terra Prometida, instruiu que eles matassem a todas essas pessoas que adoravam a deuses falsos, que ofereciam bebês no fogo para o deus Baal, para Asherá. Então, quando Salomão trouxe essas esposas estrangeiras e permitiu que esses deuses voltassem a ser adorados dentro da Terra Prometida, isso foi uma invasão de Satanás neste fundamento que já havia sido estabelecido para que o Messias pudesse nascer. Por isso era necessário uma purificação desse reinado. Esse reinado era um reinado centralizado no rei, que representava também o profeta, de certa forma. É um sistema chamado teocracia, onde o rei é o representante de Deus. Devido à falha de Salomão, então Deus tem que dividir o reinado para purificar, assim como a oferta de Abraão deveria ser dividida, onde a novilha, a cabra, o cordeiro, os pássaros deveriam ser partidos no meio. Essa divisão é como a circuncisão, é um ritual de purificação, como uma divisão entre um lado Caim e um lado Abel, o lado do bem e o lado do mal, ou o lado do mal, o lado do bem. Nesse caso, o reino foi dividido em Israel ao norte e Judá no sul. Israel com 10 tribos e Judá no sul com 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Muitos profetas saíam de Judá e iam até Israel ao norte pregar contra as profetisas de Asherá, os profetas de Baal. Durante 400 anos, Deus tentou restaurar os reinados ao norte, mas isso não aconteceu, não foi possível. Quando esse período de 400 anos termina, então Israel no norte é destruído pelos assírios e os israelitas são levados como escravos para o norte. Passam 400 anos aqui nessa tentativa de Deus e como não foi possível, então Judá ao sul também teve que sofrer, pagar uma indenização para que o Messias pudesse nascer. Por isso os judeus foram levados por Babilônia como cativos. Inicialmente, eles levaram apenas a família real, os nobres, umas 10.000 pessoas. Mas depois eles voltaram numa segunda invasão e levaram muito mais pessoas para Babilônia, para trabalharem, para servir ao rei, que era Nabucodonosor. Teve início aqui, então, o período de cativeiro na Babilônia e o retorno dos judeus. Foram 70 anos de cativeiro, finalmente os persas invadem Babilônia e Ciro, de Pérsia, permite que os judeus voltem para a Terra Prometida. Em Jerusalém, então, eles começam a tentar reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo, mas os filisteus que vivem na região não querem que eles construam um muro, não querem que os israelitas se tornem poderosos novamente. E eles sempre vêm e destroem o muro. E o tempo foi passando, Ciro morreu, o filho dele reinou, e somente o neto dele, o neto de Ciro, foi que, chamado Artaxerxes, foi que finalmente honrou um édito real de Ciro, que Ciro havia permitido que os judeus voltassem, e ele também honrou o fato de que Jerusalém pudesse construir os muros. Ele enviou tropas para
para permitirem com que os judeus pudessem construir os muros. Passaram-se aí 120 anos. Como os judeus pagaram essa indenização, tudo aqui já estava pronto para o Messias poder nascer. Mas havia muita corrupção entre os próprios sacerdotes. E era necessário uma purificação, e por isso Malaquias, o profeta Malaquias, foi enviado por Deus para fazer essa purificação, uma reforma dentro do próprio judaísmo. Essa reforma tem início, então, 400 anos antes da vinda de Cristo. Durante esse período aqui, de preparação para a vinda de Cristo, apareceram, principalmente aqui, uns 600 anos antes, grandes profetas, Zoroastro, Buda, Lao Tse na China, Confúcio, que deu origem a muitas religiões. Houve também uma iluminação da mente humana na Grécia, com grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e vários outros, e tudo como uma preparação do lado Abel, do lado mais espiritual, e também do lado Caim, do lado mais humano. Então, essas ideias mais tipo Caim e tipo Abel tinham que unir-se para que o Messias pudesse nascer. Para isso, essa união veio através das invasões de Alexandre o Grande, que era da Macedônia, e levou as ideias da Grécia para toda a região, incluindo a Palestina. Então, os judeus aprenderam a falar grego. Os judeus, eles também eles traduziram a Bíblia para o grego. E isso ajudou muito para que as ideias da Bíblia fossem divulgadas em outras partes do mundo, porque a língua grega era mais conhecida. E também a cultura grega se misturou com a cultura judia. Agora, para que Jesus pudesse nascer, não era muito importante que as ideias fossem apenas gregas. Era necessário restaurar a linha de sacerdotes centralizados nas ideias de Deus. Para isso, houve a revolta dos judeus com um grande líder que foi Macabeus. Isso está relatado nos livros de Macabeus, da Bíblia. Essa revolta, então, deu nascimento a uma nova linhagem de sacerdotes, e tudo então foi preparado para que o Messias pudesse nascer. Com as invasões de Roma na região, o direito romano foi trazido para Israel. Que as leis de Israel, na realidade, eram muito rígidas, e o Messias poderia ser morto facilmente. Na realidade, as leis de Roma protegiam a vida do inocente. O inocente era inocente, até ser considerado culpado. Essa é uma grande diferença das outras leis, que o culpado era culpado e teria que provar a sua inocência. É o contrário. O direito romano, no qual o próprio direito atual usa, o inocente é inocente até que seja comprovado a sua culpa na corte. Ou seja, o suspeito é inocente até que seja comprovado com evidências a sua culpa na corte. Infelizmente, nós sabemos que Jesus não foi aceito completamente pelas pessoas, não foi entendido pelos próprios discípulos. Nós temos uma conferência somente sobre Jesus e nós vemos que Jesus, infelizmente, foi crucificado. E ele inicia um trabalho espiritual de restauração da humanidade, centralizado nos seus 12 apóstolos e 70 discípulos. Ele parte então para Roma, o centro da civilização naquele momento era Roma. E
São Paulo parte para Roma e começa, Pedro também, né, é enviado por Jesus para Roma, e aí se torna o início da perseguição, um período de perseguição sobre o Império Romano, que também dura aproximadamente 400 anos, até que Constantino, em 305, e Teodósio I, em 392, Constantino reconhece a religião do cristianismo, e Teodósio I estabelece o cristianismo como a religião oficial de Roma. Esse período é um período de perseguição, e muitos cristãos são martirizados, sofrem e dão a sua vida por Jesus, com uma fé muito grande. Assim como os judeus no Egito sofreram um período de escravidão, e eles se organizam como clãs, também os cristãos se organizam como clãs. Clãs são famílias e conjuntos de famílias, e tem aqui as pessoas mais velhas que são líderes espirituais e são líderes também da lei. Somente depois, as ideias cristãs somente começaram a ser aceitas por causa de um bispo chamado Agostinho, que foi reconhecido pela igreja como um santo. Santo Agostinho, ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, e traz uma certa lógica para os romanos da época, que estudavam muita filosofia, principalmente a filosofia grega, e as coisas tinham que ser entendidas, né, através de uma certa lógica. Mas o cristianismo, somente pela Bíblia, era um pouco difícil de ser entendido. Por isso, Santo Agostinho, ele traz uma certa lógica ao pensamento cristão. E ele escreve sobre a cidade de Deus. Assim como Platão havia escrito sobre a República, Santo Agostinho escreve a cidade de Deus como esta teocracia centralizada em Deus, uma ideia de um reino de Deus aqui na Terra. E isso passa a ser um ideal dentro do cristianismo que tem que ser estabelecido mais tarde. Isso é um fundamento de fé, juntamente com o martírio dos cristãos, é um fundamento de fé a nível já de mundo, para receber novamente o Messias. Com o reconhecimento do cristianismo, os patriarcas cristãos passam a ter também poder político. E aqui passa a existir o chamado período dos patriarcas, principalmente com a queda do Império Romano. Surge um novo sistema político na região, que é o feudalismo, muito semelhante com o feudalismo que existia no período dos juízes. A história passa a se repetir, são paralelos históricos. São 400 anos dos períodos patriarcas, até que Deus também necessita um rei. Assim como Saul foi coroado por Samuel, o profeta Samuel, Carlos Magno também foi coroado pelo Papa. O Papa chama a Carlos Magno, que era um rei, já era rei, franco, pedindo ajuda, porque os lombardos do sul da Itália querem invadir a Roma. E o Império Romano tinha a capital em Constantinopla. Constantinopla era dono, de certa forma, da cidade de Roma. Mas existia uma briga em Constantinopla. O imperador havia morrido, a imperatriz havia enviado um
filho que ela tinha de 12 anos para a guerra. Ele morreu e ela assumiu o poder. Mas o povo não gostou do que a rainha fez. Ela eliminou o herdeiro e assumiu o poder. Então, como o povo não se uniu, o exército não estava unido, quando o Papa pediu ajuda para a imperatriz, ela não pôde mandar ajuda. Então o Papa pediu ajuda a Carlos Magno. Carlos Magno veio então com as tropas francesas, né, e invadiu o sul de Roma e derrotou os lombardos. E quando ele estava retornando, na noite de Natal do ano 800, fechando esse período de 800 anos, o Papa, em comemoração, chama Carlos Magno até a Catedral de Roma e o Papa oferece a Carlos Magno a coroa do Império Romano. E Carlos Magno, então, é coroado como o imperador de Roma. Isso aconteceu no ano 800. Carlos Magno, então, ele solidifica o poder do Império Cristão. Começa aqui um período do reino, o Império, porque na verdade ele é o rei dos reis, o imperador do Império Romano. O Império Romano, que é unido. Todos os outros reis têm que reconhecer o imperador coroado pelo Papa. E esse império, que é basicamente a Itália, França, norte de Espanha, vários países, né, que se tornam um só império. E isso é centralizado num sistema como teocracia, ou seja, o imperador, que é Carlos Magno, é reconhecido como a voz de Deus. Agora, os filhos e finalmente os netos de Carlos Magno brigam entre eles. Aqui o fundamento a nível de mundo para vir o Messias já é estabelecido, mas também existe aqui muita corrupção. A Igreja Católica, romana principalmente, ela proibiu o casamento por várias razões. Uma espiritual, porque era uma preparação para o Messias vir, uma purificação, e também material, porque os herdeiros herdavam as terras que pertenciam à igreja. Então, para isso, eles começaram a proibir o casamento. As outras igrejas orientais, de Constantinopla e outras da Grécia, não proibiram o casamento, mas a Igreja Romana proibiu. E devido a isso, os papas não tinham uma esposa oficial, os bispos não tinham esposos oficiais, e por essa razão eles começaram a ter muitas mulheres não oficiais, que buscavam poder. Então o Papa passou a ter esposas, mas que não eram reconhecidas pela lei. E passaram a ter filhos e filhas, e passou a ter muita corrupção. Para aqueles que querem estudar um pouco mais sobre essa história, podem estudar a história de Borgia, dos Borgias, né? O Papa Rodrigo Borgia e os demais que sujaram aí o nome da Igreja Romana devido às suas corrupções. Devido a isso, era necessária uma purificação. Por isso, o reino cristão foi dividido em francos do leste e francos do oeste. Eram 3 netos de Carlos Magno que lutaram entre si, mas um derrotou o outro e ficaram 2 reinados. Essa divisão foi durante 400 anos, onde Deus enviou muitos santos. Assim como no período anterior Deus havia enviado muitos profetas, aqui Deus enviou novamente os grandes santos, São Francisco de Assis, Santa Clara, São Tomás de Aquino,
e vários outros santos que vieram para fundar ordens, a ordem dos dominicanos, a ordem dos franciscanos, tudo numa tentativa de purificar a igreja para que o Messias pudesse nascer novamente, voltar, retornar. Infelizmente, estes santos não foram realmente aceitos, não foram entendidos, muitos foram até mesmo perseguidos pela própria igreja. Devido a isso, teve início aqui um período de cativeiro. Agora, na época, os judeus eram um povo pequeno, era fácil de levar todos os judeus como prisioneiros. Mas aqui os cristãos são basicamente toda a Europa. Por isso, não foi possível levar a todos os cristãos presos, mas o representante do cristianismo, o Papa de Roma, foi levado como preso pelo rei da França. Levaram o papado para uma cidade chamada Avignon, com o interesse de manter o papado lá e ter assim o poder que Roma tinha. Três papas ficaram na cidade de Avignon, papas escolhidos debaixo do imperador da França, mas Roma também queria ter o seu próprio papa e resolveram fazer um outro concílio, uma outra eleição e elegeram também um papa. E começou aqui uma grande briga de quem ia ser o papa. Tinham dois papas na igreja. Finalmente resolveram destituir esses dois papas através de um grande concílio e elegeram assim um outro papa. Mas os papas que estavam também não queriam deixar o seu poder. A França também queria o papa. E ficou uma grande confusão. Mas finalmente conseguiram, através de vários concílios, deixar somente um papa. Eles queriam, principalmente um inglês chamado John Hus, que não era um clérigo, mas era um reformador cristão, um religioso muito grande, muito conhecido. Ele queria fazer o papado existir como uma constituinte, como um conjunto de leis, onde tiraria o poder do Papa, algo semelhante ao que foi feito na Inglaterra, onde o rei teve que assinar a Carta Magna. Mas o Papa não aceitou e acabou fazendo acusações contra John Hus, e o Tribunal da Inquisição acabou queimando John Hus na fogueira. E isso elevou muito os sentimentos dos reformadores, e várias pessoas já queriam fazer reformas na igreja, mas o Papa estabeleceu uma ditadura papal e usou a força dos tribunais da Inquisição para enfrentar qualquer pessoa que fosse contra a igreja. A Inquisição já tinha sido usado antes por razões políticas, no tempo de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi queimada pela Inquisição. Joana d'Arc que havia restaurado a força do Império Francês. O Papa queria construir a Basílica de Roma, a grande basílica que hoje nós conhecemos. Para isso, ele necessitava de muito dinheiro. E ele usou então a venda de indulgências, que era um perdão papal às pessoas que haviam cometido muito pecado. Usou essa venda de indulgências para poder conseguir esse dinheiro.
essa venda de indulgências não foi aceita por alguns teólogos, principalmente Martinho Lutero, que era um professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E ele não aceitou a venda de indulgências, principalmente de um vendedor de indulgências que se chamava Tetzel, que prometia que quando as moedas das pessoas tocassem o fundo do baú de doação, as almas dos antepassados iam sair do purgatório e iam para o céu. Martinho Lutero, ele escreveu 92 teses, mostrando que a venda de indulgências não era algo real. E também mostrando a necessidade de traduzir a Bíblia, que as pessoas quase não conheciam. As pessoas estudavam muito os catecismos da igreja, mas a Bíblia ela era escrita em latim, ela era acorrentada no altar da igreja, e muitos bispos da época, e eles colocavam como pena de morte a tradução da Bíblia. Não tinha interesse que a Bíblia fosse traduzida, porque eles apenas queriam o poder. Não queriam que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. Era necessário, então, aqui uma reforma. Assim como houve uma reforma através de Malaquias, uma reforma dos sacerdotes judeus, era necessária uma reforma da igreja. Isso ocorreu através de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele não queria se separar da igreja, mas a Inquisição começou a persegui-lo. Ele foi julgado, foi excomungado pela Igreja Católica, o Papa excomungou a ele. E ele então, ele começou essa reforma em 1517, mas somente em 1520 foi que ele, reunido com 3 príncipes alemães e reunido com várias autoridades da Alemanha, ele, em uma praça pública, ele queimou a bula papal que foi enviada para ele, excomungando a ele, e queimou também o catecismo da Bíblia, o catecismo da Igreja Católica. E proclamou que somente a Bíblia era realmente a palavra de Deus. E começou assim uma reforma. E com o apoio, então, ele foi protegido, escondido, e escreveu, traduziu a Bíblia. E a Bíblia, na Alemanha, havia sido inventado a máquina de impressão, e eles conseguiram imprimir a Bíblia, e a Bíblia foi espalhada e divulgada. Então a palavra de Deus assim o período de preparação para a segunda vinda do Messias. Esse período é um período de 400 anos, então entre 1520, quando foi o início da Reforma, até 1920. São 400 anos. Estabelecendo assim, aqui as reformas, as ideias gregas que existiam antes de Jesus, passaram a existir novamente através do Renascimento. Através do renascimento das ideias gregas que houve na Europa, essas ideias voltaram a existir. Então aqui houve o fortalecimento do pensamento abel através da Reforma e da Contra-Reforma, que a Igreja Católica também traduziu a Bíblia, e os jesuítas passaram a divulgar a Bíblia em todas as partes do mundo. Houve aqui as grandes descobertas, onde a verdade bíblica foi trazida para as Américas e divulgada aqui nas Américas. E os pensamentos do Renascimento cresceram e chegaram ao ponto de causar revoluções. A Revolução Americana, que foi mais tipo Abel,
mais religiosa, mas também com as ideias da república e da democracia, e uma revolução mais tipo Caim, que foi a Revolução Francesa, que deu origem ao iluminismo, que deu origem a ideias ateístas e deu origem ao comunismo. E a Revolução Americana, que deu origem à democracia, ao cristianismo americano, as ideias mais conservadoras, dividindo o mundo em duas partes, né? Um mundo mais democrata e um mundo mais comunista. Essas ideias, tipo Caim e tipo Abel, se enfrentam. Existe toda uma conferência para que entendamos a história de preparação aqui para a segunda vinda do Messias, mas aqui nessa conferência apenas temos que entender que o fundamento de fé e fundamento de substância a nível mundial para que o Messias possa nascer foi estabelecido. Então, esse período de tempo aqui foi estabelecido e o ano em que o Messias deve nascer, então, é 1920. Aqui é o retorno. É o Senhor em sua segunda vinda, que deve nascer em 1920. Para que vocês possam entender tudo isso, é necessário estudar todas as conferências que eu já coloquei na internet. É necessário também estudar algumas outras conferências que estarei apresentando. Uma conferência sobre a segunda vinda, uma conferência sobre a preparação para a segunda vinda. Eu lhes agradeço muito por assistir essa conferência, foi um prazer muito grande e desejo a vocês todas as bênçãos de Deus e desejo que vocês possam entender e se prepararem para entender sobre a segunda vinda do Messias. Obrigado por tudo.